aqui. Então, novamente, sejam bem-vindas aí à aula Renda Instável Nunca Mais. A ideia da aula é mostrar para vocês mesmo como criar, né, um fluxo financeiro seguro, independente de você ser empreendedora ou autônoma. Então, eu estava aqui, antes de colocar a aula para gravar, eu estava aqui conversando com as meninas, perguntando o que que elas fazem. Então, para vocês terem uma ideia de quem está aqui na aula, a gente tem esteticista, tem fisioterapeuta, tem personal organizer, esteticista, médica, advogada. Todas aqui é designer também. Então, todas aqui, né, se encaixam aí no ponto principal, que é serem empresárias ou autônomas. E é importante a gente entender que toda autônoma também é empresária, a gente vai chegar nesse ponto aqui na aula, mas que sofre com essa imprevisibilidade nas finanças, porque não tem um salário fixo que entra todos os meses. A ideia dessa aula é ajudar vocês justamente com isso, tá? Então, de novo, quero, né, sempre dar as boas-vindas para vocês. Eu sei que é muito difícil a gente parar, às vezes, no nossa semana, no nosso dia a dia corrido para assistir uma aula, principalmente quando ela é ao vivo. Então, muito obrigada por estarem aqui, sejam bem-vindas. Espero que eu consiga ajudar vocês nessa jornada. Fiquem livres para ou abrir o microfone ou irem mandando perguntas aqui no chat, à medida que vocês forem tendo dúvidas, tá? Eu perguntei para vocês o que que vocês fazem, qual que é a profissão de vocês justamente para que eu consiga dar exemplos ao longo da aula que casem com o que vocês fazem, tá? Fiquem à vontade para irem mandando perguntas aí, a qualquer momento. A gente vai ter um momento de tirar dúvidas lá no final, mas não se apeguem nisso. Se vocês quiserem ir mandando dúvidas aí ao longo da aula também, sem problemas, tá? Então, começando aqui me apresentando para quem ainda não me conhece, eu tenho 37 anos, sou casada, sou mãe da Serena. A Dalila falou ali que é mãe em tempo integral, então eu sei que essa profissão de mãe também é difícil, a gente voltar ao trabalho é mais difícil ainda. Eu sempre gosto de falar que eu guio mulheres de múltiplos papéis. Então, né, a Dalila também é um ótimo exemplo aqui, assim como todas nós, de uma mulher com múltiplos papéis. Então, que é mãe, que é empresária, que cuida da casa, que é esposa, que tem uma família, né? E é muito difícil a gente comandar todos esses papéis e ao mesmo tempo gerir o nosso dinheiro, né? São muitas coisas que a gente quer fazer, são muitas pessoas que a gente quer atender, e é difícil a gente fazer isso sem cortar o que a gente ama, e por isso que todo o meu método ele é baseado no equilíbrio financeiro, então entender quais são as prioridades daquele momento e fazer o ajuste de orçamento. De acordo com as suas prioridades, tá? Sou mentora financeira desde 2019, já passaram por mim mais de 220 alunas, eu já faturei mais de 200 mil. E por que que eu gosto de trazer esse dado aqui para vocês? Porque vocês também são empresárias, e vocês sabem, e se não sabem, em breve vocês vão saber que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes, tá? A gente não é ensinada a lidar com dinheiro, a gerenciar dinheiro, né, de uma forma prática, de uma forma estruturada. Então, se vocês virem hoje, eu postei um Reels lá no meu perfil contando a história de uma aluna minha que é médica, que ganha ali, fatura mais de 40 mil reais todos os meses, e estava super endividada, porque ela aprendeu ali a profissão dela, ela é muito boa no que ela faz, muito competente sendo médica, mas ela não aprendeu o principal, né, que é gerir esse dinheiro que está entrando. Então, ela consegue fazer muito dinheiro com a profissão dela, ela é ótima nisso, mas esse dinheiro muitas vezes acaba não ficando na conta dela e pode ser que vocês reconheçam nisso que eu tô falando. Vocês são ótimas na profissão de vocês conseguem fazer dinheiro, mas não conseguem fazer esse dinheiro ficar, esse dinheiro de fato se transformar em lucro, porque não aprenderam, não foram, ensinadas a gerenciar esse dinheiro, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, como eu falei, faturamento e lucro são coisas completamente diferentes, tá? Faturamento é o que entra. Então, se vocês forem ver ali, atrás eu tenho uma plaquinha de faturamento de 100 mil, eu tenho uma outra plaquinha de faturamento de 30 mil ali, e eu sei que quem trabalha no digital adora compartilhar essas plaquinhas, postar foto com essas plaquinhas, porque realmente é muito legal e é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Mas aquela plaquinha é uma plaquinha de faturamento, e faturamento não tem nada a ver com lucro, porque lucro é o que de fato está ficando na sua empresa. Não adianta nada você ganhar 100 mil reais no ano, se no final do ano você terminar o ano com zero de lucro, ou então se você termina no negativo, né? E muitas vezes você pode estar vendo essas pessoas ganhando essas plaquinhas e falando, poxa, eu queria tanto faturar 100 mil, mas às vezes essa pessoa que está faturando 100 mil tem menos lucro do que você que está faturando às vezes 5, 10 no mês, tá? O problema aqui não é a falta de faturamento. Você tá vendo dinheiro entrando, você vê as suas vendas acontecendo. O que tá faltando é de fato uma estrutura financeira para fazer esse valor virar lucro. É você entender as finanças da sua empresa, as finanças do seu negócio, as suas finanças como autônoma, né? E a tendência é que quanto mais entre, mais você gaste, justamente porque para entrar mais, você vai precisar gastar mais. Então, se vocês
Já investiram em algum curso que fale sobre tráfego pago, sobre marketing digital? Em algum momento você precisa investir de fato para que o seu dinheiro entre, mas não adianta nada você gastar se esse dinheiro não vai ficar na sua conta de alguma forma. Então, você precisa de uma estrutura, de uma rotina financeira, e sem isso, seu faturamento evapora. Tá? E aí, não importa, e aqui é muito importante porque eu vi aqui pelos comentários de vocês que várias de vocês são autônomas, né? Então, são autônomas que trabalham aí na área da saúde ou até uma advogada. Não importa se você tem, se você não tem uma empresa física, tá? Ou se você tem uma empresa virtual, uma loja, vende serviço digital, trabalha de forma autônoma, vende curso, vende mentoria. Se você tem uma empresa, você sendo autônoma, você sendo um empresário, você se reconhecendo de alguma forma no que eu falei aqui, você tem uma empresa e você precisa tratar os seus números com seriedade. Não importa, eu já atendi tatuadora, tatuadora é uma empresa. Já tem de psicóloga, psicóloga é uma empresa. Fisioterapeuta, fisioterapeuta é uma empresa. Então, donas de lojas, massoterapeutas. Então, todas vocês precisam se reconhecer como empresárias e esse é um dos passos mais importantes, é você entender que você tem uma empresa, tá? E eu falei uma frase numa aula que eu dei recentemente, que as meninas até falaram assim, ai, nossa, pegou pesado, mas é verdade. Se você tem uma empresa acha que tem uma empresa e não cuida das finanças da sua empresa com seriedade, você tem um bico, você tem uma empresa, né? Porque uma empresa tem um setor de finanças bem estabelecido, uma empresa tem uma planilha de fluxo de caixa, tudo isso que a gente vai falar aqui ao longo da aula, tá? E aí, aqui a gente vai falar sobre todas as etapas para construir um fluxo financeiro seguro. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam aí no chat. Quem de vocês já tem um controle financeiro, já tem uma definição de Prolabore? Quem de vocês tem duas planilhas? Já me contem aqui nos comentários para eu saber em que pé que vocês estão. Se vocês já passaram dessa fase da separação de contas, se ainda estão fazendo isso, me contem aqui para eu também entender e direcionar um pouquinho mais as perguntas de vocês. Eu vi que tem várias meninas novas que entraram, sejam bem-vindas. Eu tenho planilha, inclusive a sua planilha é perfeita, a Nath foi minha aluna mesmo. Me contem aqui em que pé que vocês estão, se vocês têm duas contas, uma conta PJ e uma conta PF ou não. Me contem aqui no chat, tá? O primeiro passo, então, para a gente chegar nesse fluxo financeiro seguro é vocês terem mentalidade de empresária. O que que é a mentalidade de empresária? Então, muitas mulheres que são super talentosas ainda se enxergam apenas como prestadoras de serviço ou vendedoras e não como gestoras de um negócio. Então, como eu falei para vocês, não importa qual que é a área de atuação de vocês, vocês são talentosas, vocês têm vocês são muito competentes no que vocês fazem e vocês precisam tratar o negócio de vocês de fato como uma empresa, tá? Deixa eu ver quem mais mandou aqui no chat. Eu tenho as duas, graças à mentoria, perfeita. Ainda não tenho, anoto no caderno, mas tenho conta pessoal e PJ. Já passei da separação de contas, estou na definição de Prolabore, perfeitas. Somente uma conta. Não tenho como separar porque o faturamento baixo. Conta PJ separada, planilha de entrada e saída, definir Prolabore, divisão de lucros, tenho duas sócias. Comecei a usar a planilha da mentoria, maravilhosa. Perfeito, meninas. Então eu vejo que tem aqui pessoas que estão em várias fases diferentes, mas estão todas indo para o mesmo caminho, para o mesmo lugar, né? Então, o que que é essa mentalidade de empresária? A sua atitude diz muito sobre o seu negócio. Então, como você se enxerga, como você se reconhece, diz muito sobre como a sua empresa está estruturada, como a sua rotina está estruturada, como as suas finanças estão estruturadas, o preço que você cobra. Então, se você não está segura de que você é uma empresária e de que você é muito competente no que você faz, como que você vai buscar a segurança, né? Então, tratem vocês mesmas com carinho nesse sentido, né? Atitude, tenham essa mentalidade de empresária. Eu tenho uma empresa, então muitas vezes é até engraçado, porque na época que teve o boom, assim, de redes sociais, que todo mundo começou a criar conteúdo para as redes sociais, ficava sempre aquela coisa, aquela cutucadinha. Eu não sei se vocês aqui, quem cria conteúdo para Instagram, se vocês já não ouviram aquela famosa frase, blogueirinha, começou a compartilhar conteúdo, não sei o quê, meio que diminuindo aquilo que você está fazendo. E existem muitas formas que as pessoas diminuem o nosso trabalho, né? As pessoas diminuem o nosso trabalho
essas pequenas cutucadinhas, diminuir o nosso trabalho quando elas pedem uma assistência. A Nath, que é advogada, deve ver muito isso. Que a pessoa, tipo, vai te fazer uma consulta, ou a pessoa quer alguma coisa ali sem te cobrar, né? E a nossa atitude perante essas coisas também demonstra o quão sério a gente leva o nosso negócio. Ela falou demais, tá vendo? Então, e aí é importante a gente entender que empresárias tomam decisões financeiras baseadas em dados, e não em intuição, não em medo, não com quanto tem na conta. Então, a gente precisa ter uma projeção aí de faturamento, planejamento de vendas. É com essa base que você vai tomar as suas decisões. E que decisões são essas? Quanto que você vai tirar de prolabore, quando você vai aumentar o seu prolabore, divisão de lucros, tudo isso é importante que vocês façam olhando para os números que estão ali numa planilha, quando você faz uma separação de contas eficiente. Então, as empresárias entendem a importância de ter um financeiro estruturado. O financeiro, ele é a alma do seu negócio. Então, como eu falei, quando a gente começa a criar conteúdo, muitas vezes para a internet, ou quando a gente começa numa profissão, a gente entende que a gente precisa investir em marketing, que a gente precisa investir talvez em tráfego pago para trazer mais clientes, a gente precisa investir no visual. Então, se você tem uma loja online, você vai investir no site. Se você tem uma loja física, você vai investir na sua loja, né? Mas o financeiro estruturado é a base de tudo e não é. E é engraçado porque é a última coisa que as pessoas olham. Não é a primeira. E deveria ser uma das primeiras. Porque é o financeiro que vai te ajudar a estruturar todo o resto. Então, empresárias têm responsabilidade com o dinheiro da empresa. Não fazem o que querem, o que acham que é importante, mas sim o que a empresa precisa naquele momento. Quando você não tem essa separação de conta de uma forma eficiente, você vai fazendo as retiradas picadas ali da sua empresa ao longo do quanto você vai precisando, né? Você não tá levando a sério o dinheiro que você tá ganhando, o dinheiro da sua empresa. E isso vai te travar em algum momento, principalmente quando você começar a crescer. E o último ponto é que quem é empresário não tem medo de investir no próprio negócio. Para você cobrar alto, você precisa investir alto também. Se você nunca investiu, por exemplo, numa mentoria, num curso de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil, como que você quer que as pessoas paguem isso pelo seu serviço, né? Então é importante entender que você investir no seu próprio negócio também é importante e é uma das portas que vão se abrir para você cobrar alto em algum momento, tá? E a gestão financeira, ela tem que ser um dos pilares inegociáveis da sua empresa, tá? É importante a gente entender que a gestão financeira ela é a base de tudo, é por onde tudo começa, é por onde todas as decisões são tomadas. Então, você está crescendo, sua empresa está crescendo, você quer contratar uma pessoa, você vai precisar olhar o financeiro. Sua empresa está crescendo, você está faturando mais, você quer retirar mais dinheiro de Prolabore, você vai precisar olhar para os seus números. Sua empresa está crescendo, você quer investir mais em tráfego para trazer mais clientes, você vai precisar olhar para os seus números. Então, a gestão financeira ela tem que ser um dos pilares inegociáveis da empresa de vocês, tá? E ter clareza sobre os principais termos financeiros aqui é importante. Eu sei que ninguém aqui, talvez, não sei se tem alguma contadora, alguém da área de finanças, mas ninguém aqui é ensinada sobre esses termos na faculdade ou quando a gente está começando um negócio, e é importante que vocês entendam o que que é custo, o que que é despesa, o que que é investimento, o que que é margem de lucro, o que que é lucro, o que que é faturamento, qual que é a diferença entre esses termos, tá? Então, vocês não precisam ser experts em finanças empresariais, mas é importante que vocês saibam o básico para que vocês consigam gerenciar o dinheiro que está entrando da melhor forma, tá? Segundo ponto, ter metas financeiras claras. Então, quanto que a sua empresa precisa faturar todos os meses para cobrir todos os seus custos? Como que você chega nesse faturamento? Quantas mentorias você tem que vender? Quantos cursos? Quantas peças de roupa? Quantas massagens você precisa fazer? Né? A Andressa tá aqui, a Andressa é uma aluna minha da mentoria. Eu fiz com ela uma conta esses dias para a gente entender. Ela é fisioterapeuta. Então, quantos atendimentos ela precisaria fazer no mês para ela atingir o faturamento, para ela tirar o prolabore que a gente se propôs? Então, é importante que vocês saibam isso, né? Quanto que vocês precisam fazer todos os meses para atingir aquele valor. É importante ter essas metas financeiras claras, justamente porque você consegue correr atrás e aí não chega no final do mês ali você tá disparando, vendendo coisa por qualquer preço, justamente porque você não tem isso claro, você não foi fazendo esse acompanhamento ao longo do mês, tá? E entender que a margem de lucro é um dos principais indicadores do seu negócio. O que que é a margem de lucro? É o quanto está ficando na sua conta. Então, vou fazer uma conta básica simples aqui com vocês. Vamos supor que vocês faturem aí 10 mil ao longo do mês, só que vocês têm
em custos, despesas, prolabore, estão tirando aí todos os meses 10 mil da empresa. Cara, mas sua margem de lucro é zero, não tá ficando nada na sua empresa. Então, como é que você vai investir em crescimento? Como é que você vai investir? Como é que você vai ter dinheiro para um mês que, por exemplo, você tenha um faturamento menor? Como é que você vai ter dinheiro para cobrir suas férias? Então, sempre tem que ficar alguma coisa na sua empresa. Se você está retirando tudo, a sua margem de lucro tá zero. Se você está tirando mais do que sua empresa pode, sua margem de lucro pode estar negativa, e isso vai te prejudicar em algum momento, tá? É importante também ter disciplina financeira. Então, como eu falei, né, as finanças têm que ser aqui um pilar inegociável do negócio de vocês. Então, manter um fluxo de caixa organizado e atualizado toda semana, não apenas quando sobrar tempo. Então, toda semana entrar ali na planilha, entender quanto entrou, quanto saiu. Ainda mais dependendo se você tem um negócio que acontecem coisas a todo momento, em que todo dia você está recebendo, todo dia você está gastando alguma coisa ali. Ou se você tem um negócio muito dinâmico, tipo uma loja, por exemplo, para acompanhar como é que tá a sua meta financeira, se você tá batendo, se vai chegar no que você precisa para faturar, para ficar no lucro. Então, olhar para as finanças do seu negócio tem que ser uma tarefa recorrente, tá? E aqui é uma das coisas principais da mentalidade de empresária, que é não tomar decisão financeira com base no saldo da conta bancária. Isso é uma coisa que as pessoas fazem muito, é entrar ali, putz, hoje eu tenho sei lá, eu quero comprar uma cadeira nova para o meu escritório, essa cadeira custa R$ 500, entrei lá na minha conta, tem esse dinheiro, vou lá e compro, e esqueci de olhar, né, para o que vai acontecer ali ao longo dos próximos meses, se aquele dinheiro vai ser necessário para os próximos meses. Então, isso cria, né, uma falsa ilusão, assim, que você está segura, né, e é importante a gente sempre olhar. Para o nosso saldo da conta, sim, mas mais importante do que isso, olhar para o nosso fluxo de caixa, porque é ele que vai dizer o quanto, como está a saúde financeira da nossa empresa, tá? Empresárias bem-sucedidas se antecipam aos desafios financeiros e criam soluções antes de os problemas surgirem. É importante que vocês entendam, né? Todo negócio ele tem sazonalidades. Então, até esse exemplo da minha aluna que é tatuadora. Tem um período do ano ali que ela vende super mal. Então, quando vai chegando ali próximo do final do ano, tipo dezembro, janeiro é uma época que as pessoas não querem fazer tatuagem, porque é difícil você cuidar, as pessoas querem tomar sol, querem entrar na piscina, e ela sabe que aqueles meses são péssimos pra ela, né? Então não adianta nada ela chegar ali em dezembro com a conta dela zerada, sem um plano, sem nada pensado para aquele momento, porque ela não tá se antecipando ali pro desafio financeiro que ela sabe que ela vai antecipar. Então, se você tem meses que são piores em faturamento por conta de sazonalidade, você já tem que se antecipar para esses meses, né? Então, putz, existe alguma coisa que eu possa fazer de diferente aqui, algum outro produto que eu possa vender, alguma outra coisa que eu possa fazer, ou não? Se não, quanto de dinheiro eu preciso guardar para manter a minha empresa e o meu prolabore nesses meses de baixo faturamento, né? Quando você quer tirar férias. Então, a empresária bem-sucedida, ela não deixa as coisas acontecerem. Ela vai se antecipando antes e criando essas soluções quando a gente faz o planejamento de vendas anual. E, né, saber quais são os seus meses de menor faturamento, conseguir mudar a rota ao longo do mês. Então, putz, para eu faturar o que eu preciso faturar, eu preciso fazer 30 atendimentos no mês. Chegou na metade do mês, eu não fiz nem 5 atendimentos porque aconteceu algum problema. O que que eu posso fazer de diferente? Para onde que eu posso seguir? Né? Quando você enxerga que você não vai bater a meta, você consegue mudar essa rota. Aprende com os próprios erros e, principalmente, não prejudicam o financeiro da empresa por conta de problemas pessoais. Eu já vi muita pessoa fazer isso. Então, tipo, ai, tem uma emergência na vida pessoal, vai lá e come o dinheiro da empresa. Quer comprar alguma coisa, quer fazer uma viagem na vida pessoal, vai lá e come o dinheiro da empresa. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro que está entrando na nossa empresa, tá? Principalmente entender que o dinheiro que está entrando não é seu, é da sua empresa, tá? Como calcular a margem de lucro? Laura, a margem de lucro é basicamente o que está entrando sobre o que está saindo, tá? Eu vou fazer aqui um cálculo rápido com vocês para vocês aprenderem. Se vocês quiserem, deixa eu pegar aqui o Excel. Deixa eu abrir ele aqui para vocês e fazer esse cálculo com vocês. Espera aí. Ó, então vamos supor que o seu faturamento médio, a gente pode fazer esse cálculo por mês ou média, tá? Vamos supor que o seu faturamento médio seja de 15 mil todos os meses, tá?
E as suas despesas e custos, e aqui é importante a gente entender que são despesas e custos da empresa, tá? Então, quanto você está gastando para manter a sua empresa, e isso inclui seu prolabore, que é o seu salário, tá? Se você está tirando tudo e nada está ficando na sua conta, sua margem de lucro vai ser zero. Então, vamos supor que você tem despesas e custos médios aí de 13 mil, tá? A sua margem de lucro é os 13 mil sobre os 15, peraí, menos um. Essa é a conta que a gente vai fazer aqui. Opa, menos um não, né? Peraí. Isso é o contrário, tá, gente? Então, aqui a margem de lucro dessa pessoa é de 15%. É uma margem de lucro baixa, mas depende muito do negócio que você tem, tá? Tem negócios, principalmente negócios que são totalmente digitais, eles vão ter uma margem de lucro maior, versus negócios que são físicos. Acho que, se não me engano, a Laura, você é dentista, né, Laura? Acho que a gente já conversou nas últimas semanas. Você é dentista, é você mesmo, não tô errada. Você é dentista e especialista ali em harmonização facial. Então, o seu negócio é um negócio físico que tem uma margem de lucro um pouco menor, tá? Aí vamos supor que você tem um faturamento médio de 15, despesas e custos de 15. A sua margem de lucro é zero, então você tem um problema aqui, porque não está ficando dinheiro dentro do seu negócio. Então, é mais ou menos assim que a gente faz o cálculo de margem de lucro. Claro que para isso a gente precisa saber de outras muitas informações da sua empresa, mas essa é a base do nosso cálculo, tá? Exatamente. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Como eu falei, a margem de lucro lá é um cálculo que dá para a gente fazer de forma mensal, dá para a gente fazer de forma anual, dá para a gente fazer com a média, depende muito do que você está querendo olhar com essa margem de lucro, tá? Imagina, fiquem à vontade para ir perguntando. Também estou muito ansiosa para você começar a mentoria, Laura. Eu acho que vai ser um diferencial muito grande aí para o seu negócio, principalmente para você que tem um negócio físico, que é muito importante a gente olhar para essa margem de lucro aí, para você conseguir, né, enxergar esse dinheiro que está entrando, ficando na sua conta também. Então, a mentalidade de empresária, gente, ela não é um dom. Ninguém nasce com a mentalidade de empresária. Eu sei que existem pessoas que aí têm o sonho de empreender, não gostam de trabalhar com CLT, querem ser empreendedoras, mas na verdade tudo isso é uma construção, né? Então é uma construção de você conseguir olhar para o seu negócio de uma maneira mais clara e mais eficiente, tá? Você vai amar. Maravilhosa, Karina. Então, o nosso próximo passo dentro do nosso fluxo financeiro seguros é o quê? A separação de contas, tá? Eu sei que eu vi que muita gente respondeu ali as minhas caixinhas e as minhas enquetes falando que já tem uma separação de contas, mas ainda assim eu acho importante mostrar para vocês como que é a forma correta de fazer essa separação de contas. Então, eu vou perguntar de novo, eu já perguntei, mas eu vi que tiveram pessoas novas que entraram. Me contem aqui quem que já possui duas contas, uma conta PF e uma conta PJ, e quem que usa essas contas da maneira correta. Ou seja, se em algum momento você está recebendo algum recebimento da sua empresa pela sua conta PF, você já não está usando da maneira correta. Então me contem aqui no chat que eu quero saber, tá? Então, se você não tem duas contas, uma PF e uma PJ, já tá errado. Já precisa abrir duas contas. Se você tem duas contas, mas ainda assim tá misturando os recebimentos, ou seja, tem cliente que paga na pessoa física, tem cliente que paga na PJ, tá errado. Se você tem duas contas, separa os recebimentos, mas eu sou MEI, eu não preciso emitir nota fiscal, tá errado. A contabilidade também precisa estar ajustada para você ter uma separação de contas legal e eficiente. Admito que não tenho, precisa ter. Quando eu migrei de MEI para microempresa, passei a fazer a separação total das contas. É isso, Cris. Tenho contas separadas, mas acho que não uso de forma correta. Então é isso. Qual que é a forma correta de você usar? Todos os recebimentos da sua conta PJ, do seu trabalho, né? Sendo autônoma, sendo empresária, tudo tem que entrar na conta PJ. E o que vai linkar essas duas contas é o seu Prolabore. Então você define um valor mensal para você tirar da sua conta PJ para passar para sua conta PF. Então essa é a forma correta, tá? Muitas empresárias tratam o dinheiro do negócio como se ele fosse uma extensão do dinheiro pessoal, né? E essa confusão é que pode gerar o caos financeiro e impedir o dinheiro da empresa. Essa não separação de contas, ela acaba gerando uma falsa sensação de que o seu negócio está faturando mais do que realmente está, porque você está vendo o dinheiro entrando ali na sua conta o tempo todo. Então, é importante, tá? Que vocês façam isso de forma correta, justamente para que vocês comecem a enxergar a evolução financeira do negócio de vocês.
E conforme o negócio cresce, o regime tributário também muda. Então, muitas vezes, umas empresárias autônomas começam como MEI, mas é importante, né, que vocês saibam que isso vai mudando conforme você vai crescendo. Talvez você tenha que abrir uma empresa maior, mudar para o simples, e essa separação de contas ela se torna ainda mais importante conforme o seu regime tributário vai mudando. Por isso que o quanto antes você se acostumar com isso, com a emissão de nota fiscal, com fazer as coisas da forma correta, menos você sofre na transição, né? Muitas pessoas optam por contratar pessoas para gerenciarem o financeiro da própria empresa, mas para isso a separação de contas precisa estar redonda. Então existe uma profissão que eu não sei se vocês conhecem, que se chama BPO, que é uma pessoa que vai cuidar das finanças da sua empresa. Uma pessoa que vai emitir nota fiscal para você, que vai fazer o controle, vai fazer o planejamento. Existe essa pessoa que vocês podem contratar. Mas para isso, o financeiro da sua empresa tem que estar muito bem estruturado. Você tem que estar muito acostumada a tirar sempre um valor de prolabore igual, porque senão você vai contratar uma BPO, vai falar para ela assim: ah, eu preciso te retirar hoje 2.000, amanhã eu preciso retirar mais 1.000, depois eu preciso retirar mais 500. Não é assim que funciona. Então, para vocês darem esse passo além de contratarem uma pessoa para gerenciar as finanças do seu negócio, vocês precisam estar com tudo muito bem estruturado, muito bem organizadinho. Sou 100% comissionada. Estou abrindo conta PJ agora para emitir nota, porque a comissão que eu ganho no mercado imobiliário no contrato com meu, não é especificada no meu contrato com o meu CPF. Então, principalmente isso, Rosa. Se você é 100% comissionada, é pior ainda, porque provavelmente você deve ter meses em que você recebe uma comissão, meses em que você recebe outra. Isso é muito cíclico. Então, se você não tiver essa estruturação feita, né, ou seja, um valor mensal a ser retirado da sua empresa, para que nesses meses em que talvez você não entre em nenhuma comissão, você consiga mesmo assim pagar suas contas pessoais e ter essa previsibilidade, é muito importante, tá? Exatamente assim. É isso mesmo, tá? E como que a gente faz então essa separação? Primeiro você vai abrir uma conta bancária exclusiva para o seu negócio, tá? E avisar todos os clientes e os fornecedores que a partir de agora os recebimentos, os pagamentos, eles vão ser nessa conta. Vocês podem abrir conta em bancos digitais, que vocês não têm taxa nenhuma, então com Banco Inter, Nubank, não importa. Eu sei que tem gente que prefere abrir conta em bancos físicos, em bancos grandes, mas muitas vezes esses bancos cobram taxas que vocês não precisariam estar pagando em outros bancos, tá? Esse mês comecei a usar o Asas para gerenciar meus pedidos e receber via boleto para ser mais prático. Isso pode ser considerado uma forma de gestão válida? Sim, mas ainda assim, do Asas você deveria transferir para sua conta PJ e da sua conta PJ para sua conta física, tá? Então, se você vende através ou do Asas, Hotmart, Qify, se você tem, né, esse tipo de venda hoje através dessas. Até se você vende por PagSeguro, Mercado Pago, essas retiradas deveriam ir para a conta PJ para depois ir para a conta PF, tá? E aí vocês vão avisar os fornecedores de vocês sobre o recebimento de notas fiscais. Então, qualquer nota de serviço que vocês utilizarem com a sua empresa também tem que ser emitida direto no CNPJ. Se o valor todo que recebo é o que preciso para me manter, como eu faço isso? Então, assim, ó, se o valor todo que você tá recebendo é o que você precisa para se manter, o seu negócio já tá com margem de lucro zero. Então, a gente já precisa rever isso. Talvez a sua precificação esteja errada, talvez a sua vida pessoal esteja inflada. Então, isso precisa ser corrigido, tá? Porque se tudo que tá entrando tá indo para pagar suas contas pessoais, já tá errado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ainda assim, você vai transferir para PJ e depois para PF, tá? Definir um teto mensal para retiradas, então, o valor fixo mensal como seu prolabore para que você evite saques descontrolados. É muito difícil que logo no começo, quando vocês comecem a ajustar as finanças do negócio, vocês já vão ter um prolabore definido ali. Ah, eu defini que eu vou tirar R$ 5.000 todos os meses da minha empresa e que no mês seguinte vocês já vão conseguir fazer isso. É muito difícil que, se você não tem uma estrutura financeira bem estabelecida até agora, que vocês consigam fazer isso de uma vez. Mas é por isso que você vai definir esse teto. Então, este mês eu só posso tirar até 5.000 da minha conta pessoal. Só que funciona justamente como um salário da sua empresa. Um salário de uma empresa. Vamos supor que você é CLT e você recebe, sei lá, 5.000 todos os meses. Não importa se a sua conta pessoal, se as suas finanças pessoais deram 6, 7, se aconteceu alguma emergência, se o seu, sei lá, se aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal, se você vai viajar. A empresa não quer saber. A empresa vai te depositar o seu salário ali de 5.000 e você que se vire. Deveria ser assim se você é uma empresária também. Você tem 5.000 para tirar todos os meses da sua empresa, não importa o quanto a sua vida pessoal está precisando. Isso é uma outra conta que precisa ser ajustada, tá?
Tem uma planilha de fluxo de caixa, é importante, para que você consiga definir um dia e hora da semana para controlar esse fluxo financeiro do seu negócio. Então, coloque na sua rotina ter essa planilha de fluxo de caixa para que você consiga fazer, ter essa rotina, tá? Para que você consiga entender se você está retirando de fato o teto que você precisa, né? Porque sem essa separação de contas, você não tem uma previsibilidade. Com isso, você está patinando no final do mês para pagar suas contas. Então, se você sabe que na sua conta pessoal vai entrar R$ 5.000 todos os meses de Prolabore, você vai se ajustar para esse valor. Se um mês vai entrar 4, no outro vai entrar 5, no outro vai entrar 10, você sempre vai ficar perdida no quanto você pode gastar todos os meses. O contador me orientou a lançar o mínimo como prolabore e o restante como adiantamento de lucros. Cris, isso tá certo, tá? É assim mesmo que a gente vai fazer. Mas isso tem muito mais a ver com a forma com que você está lançando ali na planilha de fluxo de caixa. Mas o seu prolabore, o dinheiro que você vai retirar todos os meses, isso aqui é só uma forma fiscal que ele está fazendo, porque você paga um valor de imposto em cima desse prolabore. Então, se o seu prolabore, dependendo do valor, você vai pagar mais imposto. Mas isso é só a forma como o contador está fazendo, a forma com que você está fazendo essa gestão. Não importa se esse adiantamento de lucros vai mudar, não pode variar ao longo do mês, tá? Ele tem que ser sempre o mesmo. Então, você tem que definir um valor ali de 5.000 para retirar todos os meses da sua empresa, ponto, acabou. O que ele vai fazer fiscalmente ali, de acordo com esse valor, é algo que ele vai fazer para essa parte de impostos, mas o que está entrando na sua conta todos os meses precisa ser o mesmo valor, tá? Como saber se o meu prolabore ideal com base no que eu ganho? A gente já vai falar sobre isso já já, tá? E aí, como eu falei, a gente vai falar disso já já, já vamos falar agora, que é a definição de prolabore, que é o nosso próximo passo aqui, né, no nosso fluxo financeiro seguro. Então, como eu falei, é importante você entender que o dinheiro que está entrando na sua empresa não é seu, ele é da sua empresa. O seu é o prolabore, é o valor que você vai tirar todos os meses ali da sua empresa. Então, o que acontece? Muitas empresárias acabam retirando o dinheiro do negócio sem planejamento, comprometendo a saúde financeira da empresa e criando instabilidade nas finanças pessoais. Então, ai, paga o cartão de crédito que entra na empresa, às vezes está esperando ali cair o pagamento de um cliente para poder pagar a conta de luz. Não é assim que funciona. A chave para ter duas contas é você estabelecer um link entre elas através do Prolabore. Então, é você saber o quanto vai entrar mensalmente nas suas finanças, na sua conta para as suas finanças pessoais, para que você consiga ajustar a sua vida pessoal de acordo com o que a sua empresa pode te pagar. Então, o mais importante do Prolabore é você entender que não é o quanto você quer receber, é o quanto a sua empresa pode te pagar naquele momento. É claro que a gente tem que olhar para a nossa vida pessoal justamente para a gente fazer um acerto de precificação, para a gente cobrar um preço justo pelo nosso serviço, mas ainda assim, não é o quanto você quer receber, é o quanto a sua empresa está podendo te pagar naquele momento. Ou seja, eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô vendo que sim, Nath, talvez você, você esteja sim vivendo uma ilusão. Isso precisa ser ajustado, né? Definir um prolabore estratégico, ele é fundamental para você garantir a previsibilidade e o crescimento sustentável da sua empresa. É você saber exatamente quantas retiradas você vai fazer ao longo do ano, qual que é o valor dessas retiradas, como que você vai chegar, qual que é a sua projeção no final do ano, qual que é a sua projeção de faturamento, quanto que você vai ganhar ao longo do ano. Porque se você está fazendo retiradas picadas e tem meses que você tira 10, tem meses que você retira 5, você não tem você não tem essa projeção de crescimento, você não sabe para onde você está indo, você não sabe quanto a sua empresa precisa faturar todos os meses para te bancar, tá? Então, o Prolabore, como eu falei, ele é o salário da empresária. Ele tem que ser um valor fixo mensal, independente do quanto entra na sua empresa naquele mês. Existe uma coisa chamada distribuição de lucros, que você pode fazer ali periodicamente dentro da sua empresa, uma divisão de lucros, tá? Mas isso independe do seu Prolabore. A divisão de lucros, ela é feita ali após um tempo, dependendo se a sua empresa teve ou não lucro. Se a sua empresa tem uma margem de lucro baixa ou lucro negativo, provavelmente, você nem vai poder tirar uma distribuição de lucros, por exemplo. Então, primeiro a gente ajusta o Prolabore para depois a gente fazer essa divisão de lucros. O que a Cristina estava falando aqui, que o contador dela orientou, é muito mais sobre a forma com que ele está configurando os impostos ali dentro do sistema da Receita, do que de fato o que ela está fazendo ali. Todos os meses ela vai tirar um valor fixo, mesmo que ele configure ali uma parte como distribuição, uma parte como dividendos, como distribuição de lucros e a outra parte como prolabore, tá? O prolabore, gente, ele precisa ser um valor fixo, tá?
Ele não é um valor percentual, ele não é tipo 10% do que entra na minha empresa eu vou tirar para mim. Não, ele precisa ser um valor fixo, porque não dá para você trabalhar na sua vida pessoal com um mês recebendo dois, no outro cinco, fica muito cíclico e você sempre acaba se enrolando, acaba às vezes entrando até em dívidas por conta disso, tá? E uma das maiores dificuldades da empresária é lidar com o fato de que você tem dinheiro na conta da sua empresa, mas a pessoa não. Muitas vezes você vai entrar lá na conta da sua empresa, e você vai ter dinheiro, você vai ter o caixa da sua empresa, mas a sua vida pessoal talvez não. E por isso que isso tudo precisa estar alinhado, principalmente a questão de mentalidade. Então você tem que ter uma mentalidade de empresária, de entender que a sua empresa é uma coisa, a sua vida pessoal é outra, tá? Muitas vezes a gente quer tirar um salário de 10, 20, 30 todos os meses da nossa empresa. Mas será que isso não vai prejudicar a nossa empresa no longo prazo? Pode ser que hoje o caixa da sua empresa esteja com muito dinheiro, porque você está num mês ótimo de vendas, mas aí chega naquele mês que o seu faturamento é mais baixo por conta da sazonalidade do seu negócio, e aquele dinheiro que você retirou a mais para sua vida pessoal vai fazer falta. Então, por isso que o Prolabore é um dos pontos mais importantes aqui, tá? E como que a gente define esse Prolabore? Então, primeiro, analisar as despesas pessoais, tá? Entender qual que é o valor necessário para cobrir os seus custos essenciais. Então, aqui é entender o básico mesmo ali do que você precisa pagar todos os meses. Alimentação básica, suas contas, né? Então, qual que são os seus custos essenciais básicos? Avaliar os custos de despesas da empresa. Então, a gente vai avaliar ali o quanto você precisa pagar com fornecedores, com material, com tráfego, com marketing, com tudo relacionado à sua empresa, impostos, tá? E a gente coloca o Prolabore também como margem de lucro. Então, vamos supor que você queira, naquela conta que eu mostrei para vocês, além de despesas e custos, você vai colocar o valor do seu Prolabore também para fazer esse cálculo de margem de lucro. Se com o seu Prolabore, a sua empresa tem lucro zero ou abaixo de zero, não é um Prolabore estratégico e provavelmente vai prejudicar a sua empresa. Por isso que eu falei para vocês fazerem esse cálculo da margem de lucro considerando a média, tá, dos últimos recebimentos. Porque se você for considerar um mês isolado e for um mês muito bom, pode ser que te dê uma impressão de uma margem de lucro falsa. Então é importante vocês pegarem uma média para fazer esse cálculo e entender qual que é a margem de lucro de vocês, tá? Reavaliar periodicamente. Então, eu geralmente costumo reavaliar ali a cada 6 meses o Prolabore das minhas alunas, porque em 6 meses tudo pode mudar, tanto no negócio quanto na vida pessoal. É importante a gente entender a evolução da empresa, principalmente o caixa mínimo, então a reserva da sua empresa. Eu não faço nenhum aumento de Prolabore se eu não vejo que o caixa da empresa pode bancar ali pelo menos 3 meses de Prolabore. Então, vamos supor que você defina aí que você vai tirar 5.000 de Prolabore todos os meses. Sua empresa tem que ter pelo menos 15 mil em caixa para você pensar em aumentar esse valor. 15 mil é o valor que vai te cobrir ali ao longo dos próximos meses. Então, é sempre importante entender esse caixa mínimo, tá? A definição do Prolabore, ela é essencial para garantir essa previsibilidade na sua vida pessoal, né? Além de te permitir esse planejamento financeiro mais importante, né? E mais eficiente para investimentos futuros. Então, como é que você sabe que você vai poder tirar férias se você não tem essa previsibilidade? Como é que você sabe que você vai poder, que você vai comprar algum equipamento, alguma coisa, se você não tem essa previsibilidade? Então, o Prolabore, ele é essencial para garantir tudo isso, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não, então vamos seguir. E aí, o próximo passo aqui dentro, né, do nosso fluxo financeiro seguro é o ajuste de preços, é a precificação. Então, aqui é que está a questão. Vamos supor que você viu ali que a sua margem de lucro está negativa, que você está precisando de mais dinheiro, que os custos, o valor que está entrando na sua empresa não está cobrindo o que precisava cobrir. O que que você pode estar errando? Preço, gente. Preço. Preço. Provavelmente você está cobrando muito menos do que você deveria estar cobrando pelos seus serviços, né? E aí, se você chegou à conclusão de que a sua empresa não pode pagar um prolabore que faça sentido para suas necessidades básicas pessoais, talvez seja a hora de rever a precificação. E aqui existem duas coisas básicas que a gente precisa fazer. Ajuste de preço anual. Não importa qual seja a sua profissão, você precisa ter um ajuste de preço ali todos os anos. Teve um aluno meu que ele nunca tinha feito esse ajuste de preço. E aí, só dele fazer esse ajuste de preço, acho que ele não chegou nem a 10% de todas as pessoas ali que ele estava atendendo. Ele conseguiu garantir ali quase R$ 2.000 a mais dentro do caixa dele todos os meses, só de fazer esse ajuste de precificação. E tudo aumenta de preço.
né? Quando vira do ano. Seus clientes já estão esperando que você vai aumentar o preço no começo do ano, porque todo mundo faz isso. Então, façam esse aumento de preço periódico, tá? E, principalmente, rever e entender se a precificação está adequada com o que você deveria estar cobrando. Então, definir o preço correto dos seus produtos e serviços, ela não é só uma questão de mercado, é uma questão de estratégia financeira, tá? Precificar de forma inadequada pode significar que você está trabalhando muito e lucrando pouco, ou até mesmo operar no prejuízo. Então, eu já tive alunas que, por exemplo, ai, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma loja de roupa. Como é que você vai precificar? Ah, eu vou ver o quanto a loja do lado está cobrando e vou cobrar a mesma coisa, eu vou cobrar mais barato para vender mais. Se o seu concorrente está cobrando um preço, provavelmente ele chegou naquele preço de alguma forma. E você colocar o seu preço mais baixo do que o concorrente para vender mais do que ele, pode ser um tiro no pé, tá? Esse ano já calculei minha tabela de acordo para saber os valores mínimos e máximos para cada caso. Perfeito, Nath, mas se você tá tirando tudo para sua vida pessoal, provavelmente tem alguma coisa ainda de ajuste que você possa fazer, tá? Muitas empresárias sentem desconforto ao cobrar. Me contem aqui no chat como é que tá isso, tá? Se vocês sentem desconforto quando vocês vão cobrar, quando vocês vão passar o preço, vocês sentem vergonha às vezes de falar o preço que vocês cobram, né? Como se vocês estivessem pedindo um favor para o cliente, quando na verdade você está fazendo uma prestação de serviço, tá? Você não está explorando ninguém ao cobrar um preço justo. Tá? Pelo contrário, você está garantindo a sustentabilidade do seu negócio e a continuidade do seu trabalho. A gente não pode ter vergonha de cobrar pelos nossos serviços, independente de quanto eles custem, né? E aí, ai, mas eu tenho medo se eu cobrar mais, talvez os clientes não paguem o que eu preciso pegar, o que eu preciso é que eles paguem, né? Às vezes, eu já atendi, inclusive eu estava falando com uma aluna, a Angélica, ela é designer. E ela até falou comigo, eu tenho algumas clientes que estão comigo há muito tempo e eu tenho vergonha de aumentar o preço para elas. Cara, não adianta só porque a cliente está muito tempo com você, você não fazer um ajuste de preço só porque você não quer perder aquela cliente, né? Se a cliente não está valorizando o seu trabalho, não está disposta a pagar, né? Quem não enxerga esse valor provavelmente não é o público ideal para você, tá? É isso mesmo, quem não quer pagar o preço não serve para ser seu cliente. É exatamente isso, tá? E aí, se você tem esse problema em cobrar mais caro pelos seus serviços, né? Pensa assim, o quanto que você já investiu no seu negócio, né? Você acha justo você não cobrar o equivalente ao tempo e ao dinheiro investido por você, né? E aqui é importante que não é para você enfiar um high ticket, você cobrar super caro no seu produto sem ter uma entrega de valor, né? É para cobrar um preço justo. Talvez esse preço justo não significa que você tenha que cobrar 5, 10 mil num produto, não. Mas é um preço justo ali que atenda às suas demandas, que atenda às necessidades da sua empresa e que né, mostre o trabalho que você está entregando ali de valor também, tá? E aí, o próximo passo no nosso fluxo de financeiro seguro é o mínimo de venda viável. Então, se vocês lembram, eu estava falando aqui que esse mês, acho que a gente calculou ali quanto que a Andressa, que é minha aluna que estava aqui, tá aqui, eu acho ainda, o quanto que ela precisava atender, ter de atendimento no mês para conseguir bater o faturamento dela. Então, o que que é esse mínimo de venda viável? Tá? Hoje, você vai pensar, quanto tempo que você possui livre para atendimentos? Ou seja, se a sua agenda estiver cheia, tipo, você não tem mais horário livre para encaixar nenhum cliente. Qual demanda, o número de clientes você consegue atender, tá? Meu serviço é para todos, mas nem todos são para o meu serviço. Exatamente, Simone. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês básico de uma manicure, tá? Vamos supor que essa manicure consegue atender 10 pessoas por dia, 5 vezes na semana. O que ela consegue ali atender no máximo é de 200 clientes no mês, tá? Vocês vão fazer essa conta aí de acordo com a profissão de vocês, de acordo com a demanda de vocês. Eu consigo atender 3 clientes no dia porque eu sou fisioterapeuta e eu tenho meu deslocamento. Eu sou advogada, eu consigo pegar 5 clientes no mês. Então, entendam qual que é a demanda de vocês, qual que é o máximo, o teto máximo que vocês conseguem atender. E, gente, teto máximo aqui não é para você falar que você vai enfiar cliente a todo momento. Não, vamos pensar aqui numa estrutura de trabalho de 5 dias por semana, em que você não precise fazer hora extra, em que você não precise se matar tanto de trabalhar, tá? Vamos pensar aqui numa estrutura ok de trabalho para vocês. Dentro disso, né? Vamos supor que hoje o ticket médio dela seja de R$ 50. Então, aí tem, às vezes, quando ela vai fazer mão, ela cobra mais barato, quando ela vai fazer pé, ela cobra mais caro, mas o ticket médio dela hoje é de R$ 50.
tá? Isso significa que num mês excelente, com todos os horários preenchidos, ela vai tirar no máximo 10 mil todos os meses. E aqui a gente está falando de 10 mil, mas ela ainda tem custos da empresa, né? Custos com material, às vezes com o trabalho, com o local que ela vai alugar ali para atender, com o deslocamento, né? Então, será que 10 mil é um valor de faturamento bom para o negócio dela? A gente só sabe se esse valor é um valor bom pro faturamento do negócio dela quando a gente entende todas essas particularidades, né? Vamos supor ali que ela tá ganhando 10 mil, mas só de custo ela tá gastando 5. Então, talvez o prolabore dela ali seja menor do que 5. Será que é isso que ela quer ganhar? E eu tava, recentemente eu fui fazer uma imersão, né, com a minha mentora, e tinha uma fotógrafa junto nesse evento que a gente fez. E essa fotógrafa falou assim: Ah, eu saí do CLT, porque eu enxerguei um potencial ali no que eu tô fazendo, mas eu não tô conseguindo ganhar o mesmo que eu ganhava no CLT. Aí a gente falou assim: Ah, mas é porque eu tenho poucos clientes ainda. Mesmo ela tendo poucos clientes, a gente fez a conta e realmente o valor que ela estava cobrando estava muito fora da realidade do que ela poderia estar cobrando. E como eu falei, não é para você cobrar caro sem uma entrega válida ou cobrar caro só porque você precisa de mais dinheiro. Não, a gente precisa ter, né, esse planejamento de vendas e entender o que que é viável para você, o que é viável para as pessoas pagarem também pelo seu serviço. Mas ainda assim, né, a gente precisa entender aqui qual, se a nossa agenda estiver lotada, qual que é o máximo que a gente vai conseguir ganhar? Porque com isso, muitas vezes a gente enxerga que, putz, realmente, se esse aqui é meu máximo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque isso daqui não vai dar. Né? Então faz sempre essa conta contrária, ou seja, quanto que você pode atender de demanda versus o ticket oferecido para entender qual que é o seu teto máximo de faturamento. Então, tipo, putz, no meu mês, meu melhor mês eu vou faturar isso, né? Caso o valor não seja ideal para bancar os custos de despesas, você vai precisar rever sua precificação ou seu modelo de negócio. Então, se a manicure aqui entendeu que desses 10 mil dela, ela precisaria de 10 mil para cobrir os custos do negócio dela, ela já não tem um negócio lucrativo, então ela já precisa rever muita coisa aqui dentro desse processo, tá? E aí, é isso que leva a gente para onde? Para o planejamento de vendas, né? Então, para que a sua empresa tenha estabilidade e consiga crescer de forma sustentável, é essencial que você tenha um planejamento de vendas bem estruturado. Então, esse é o passo final dentro do fluxo financeiro seguro, mas é o mais importante deles. Importante que você saiba que você só consegue fazer um planejamento de vendas eficiente quando você já ajustou sua precificação, quando você definiu o prolabore, quando você tem essa separação de contas, esse fluxo de caixa, mas é um dos passos mais importantes dentro do seu negócio, né? É, o, Desculpa, acho que eu passei algumas aqui, né? Não, tá certo. Então, vender, né, sem um plano claro de venda, sem um planejamento de vendas, pode levar você a meses de faturamento super alto e períodos de muita escassez. Então, né, isso vai tornar a gestão financeira instável e imprevisível. Então, é importante ter esse planejamento de venda justamente para você entender, tipo, ai, o meu negócio, é o mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês da tatuadora. Ela sabe que no final do ano ali é um período que ela não vende bem. Então, talvez esse seja um período bom para ela tirar férias, porque não adianta nada ela tirar férias no período que ela vende melhor, né? Talvez no final do ano ali seja um momento bom para ela focar em vender algum outro produto. Então, eu tenho essa minha cliente tatuadora também, ela é painelista, né? Ela faz painéis, então talvez nesse momento seja um momento legal para ela focar mais na divulgação desse tipo de serviço do que das tatuagens. Então, é importante a gente entender essa sazonalidade justamente porque isso vai te ajudar também no planejamento de vendas do seu negócio, né? Esse planejamento de vendas também te ajuda a definir metas realistas de faturamento. Então, você sabe o quanto você pode faturar naquele mês e com isso te permite ajustar a estratégia de marketing, uma melhor captação de clientes conforme a sua necessidade. Então, aí nesse mês aqui eu sei que é um mês pior, eu vou investir mais em marketing do que talvez em outros meses, né? E para que esse planejamento funcione, você precisa ter clareza dos números do seu negócio. Então, como eu falei, né, qual que é o seu teto máximo viável? Quanto que a sua empresa precisa gerar para cobrir os custos e garantir o lucro? Qual margem de lucro você está buscando? Então, tudo isso é importante a gente sempre olhar aqui, no nosso negócio, tá? É importante a gente criar estratégias para atingir esse número. Então, isso pode incluir lançamento, promoção, estratégia contínua de captação de clientes, né? É importante que você tenha um produto-chave, ou seja, aquele produto, aquele serviço, que quando vendido ele já contempla boa parte do seu faturamento, porque é nesse produto que você deveria estar focando ali em determinados meses, justamente para ele te ajudar nesses momentos de baixa.
e principalmente acompanhar as métricas, acompanhar os resultados. Então não adianta nada você ter um planejamento de vendas, olhar para ele uma vez por ano ali e entender no final do ano, ah, não funcionou meu planejamento de vendas. Não, é importante a gente sempre rever esse planejamento de forma anual, tá? De forma mensal e de forma semanal. Então, muitas empresárias, elas enfrentam esses altos e baixos justamente porque elas não têm o quê? Um fluxo de vendas consistente. Então, esse fluxo de vendas consistente vem da forma com que você faz esse planejamento de vendas, tá? E eu sei que, por exemplo, a gente tem aqui dentro da aula as meninas que já falaram, né? A Rose ali, que trabalha com corretagem, que provavelmente é comissionada. Ainda assim, ela precisa ter um planejamento de vendas, né? A Andressa, que é fisioterapeuta, ela precisa ter um planejamento de vendas. A pessoa que é personal organizer, ela precisa ter um planejamento de vendas. Porque é só tendo essa visão estratégica, essa visão macro do negócio, que vocês vão conseguir entender essa sazonalidade, fazer previsões, entender quais vão ser os meses bons, os meses baixos, tá? Então, esse planejamento de vendas, ele é para qualquer um, não importa o negócio que você tenha, todo negócio precisa ter um planejamento de vendas, né? Então, dentro desse planejamento de vendas, o que que entra? Ter diferentes fontes de renda. Então, como eu falei, né, essa minha cliente tatuadora, ela também vendia painéis, porque é uma coisa que entra ali dentro do rol de atuação dela. Então, o que que você hoje pode fazer dentro do seu negócio para ter uma fonte de renda diferente, né? Quais são os tipos de serviço que você pode vender? Dá para você criar um produto? Dá para você vender algum tipo de consultoria para outras pessoas que tenham negócios parecidos com o seu, né? Diversificar os canais de captação de cliente, então, tráfego pago, orgânico, então, aí ter um Instagram, usar talvez outras redes sociais, usar tráfego pago para fazer a sua divulgação. Por exemplo, uma coisa que eu faço e que pouca gente faz ainda, mas para mim deu muito resultado, foi imprimir cartão de visita com o meu Instagram e sair espalhando aqui pelo bairro. Então eu coloquei um cartão de visita aqui no meu prédio, eu deixei num restaurante. Ah, mas cartão de visita funciona? Pode funcionar, dependendo do negócio que você tiver. Então é importante você diversificar, porque às vezes a gente fica muito focada, tipo, em captar cliente pelo Instagram, ou então, só por indicação, ou então usar só uma plataforma X que o seu tipo de negócio usa. Mas é importante a gente diversificar isso, porque os clientes eles não vão chegar até você é, é, de por osmose, né? Eles vão chegar até você porque você tá puxando esses clientes para você. Inclusive, dentro da mentoria, da minha mentoria, semana passada a gente teve aula de uma pessoa que é especialista em LinkedIn. E a LinkedIn é uma forma que eu não estava olhando de captar clientes para o meu negócio e passei a olhar, porque realmente pode ser ali uma estratégia muito válida. Então, para você, por exemplo, que é advogada, você pode usar o LinkedIn como para você procurar ali pessoas e fazer essa captação de clientes. Então, é importante a gente usar essa diversificação também, tá? Fazendo consultorias, principal, muito legal, Nath, sachê para gaveta de fraldas e nele tem o contato, sempre entrego nos eventos que eu estou. Perfeito, é isso, porque ainda mais em negócios como o da Andressa, né, que são de atendimentos, às vezes a pessoa tá precisando de uma físio para hoje, né? Então ela vai pensar ali naquele contato. Então é importante que vocês tenham também essas outras formas de captação de clientes, tá? E com o planejamento de vendas bem estruturado, a sua empresa ela vai deixar de depender de altos e baixos no faturamento e ela ganha essa segurança financeira. Então é sempre importante você pensar o que que além do que eu já estou fazendo eu posso fazer para chegarem mais clientes até mim, tá? E antes da gente passar, né, para o próximo passo, quero saber se vocês têm alguma dúvida. A gente está caminhando aqui para a reta final da aula. O que que vocês acharam? Se eu respondi as dúvidas de vocês, se vocês ainda têm alguma dúvida aqui relacionada ao que eu falei. Meninas que estão quietinhas, que não falaram nada, me contem aqui no chat o que que vocês acharam. Tem alguma dúvida? O que você acha sobre fazer parcerias? Dalila, depende muito do tipo de parceria que você vai fazer, tá? Eu tenho parcerias, por exemplo, com algumas influencers que às vezes acabam me divulgando, por exemplo, né? Para mim é uma parceria válida justamente por quê? Porque eu tenho essa parceria que está sendo vantajosa para mim. A gente tem que entender o quanto essa parceria está sendo vantajosa para você. Faz parceria com Dermocosméticos. Me conta um pouquinho mais o que que seria essa parceria. Tipo, você revende os produtos deles? Seria isso?
Tipo, você é massoterapeuta e aí você usa um produto para fazer a massagem e aí você tem uma porcentagem de vendas? Como funciona isso? Isso, eu revendo os cosméticos. Então, assim, se isso não tiver nenhum custo extra para você, porque não adianta nada, por exemplo, você revender esses cosméticos, você ter que dar um valor ali, ficar com estoque e não ter esse gerenciamento de estoque, tá? Porque aí você tem um outro negócio dentro do seu negócio, acaba tendo você acaba tendo mais trabalho do que o que de fato você poderia estar se fosse só uma simples parceria, né? É, se você é comissionada, ou seja, quanto você vende ali, dependendo, pode ser interessante sim esse tipo de parceria. A gente só tem que tomar cuidado para parceria não tomar muito o seu tempo e não te trazer retorno, né? Então, dependendo do que a gente faz, as parcerias elas são sim válidas, mas a gente tem que entender também se elas estão trazendo retorno ou não, dentro do que você faz, tá? E aí, qual que é o próximo passo para transformar aqui o seu faturamento em lucro? Então, saber o que fazer é importante, né? Mas aplicar esses conhecimentos de forma estratégica é o que vai gerar resultado. Então, eu provavelmente, eu ainda não sei, eu provavelmente vou liberar a gravação dessa aula, mas se eu não liberar a gravação, pensem em tudo que eu falei aqui ao longo da aula, vejam as anotações de vocês. Quais são os próximos passos? O que está faltando para mim, né? Se a gente voltar aqui eu vou voltar pro fluxo financeiro seguro. Dentro desses passos aqui, o que que eu estou precisando ajustar? Então, anotem aí e criem um plano de ação para os próximos meses de vocês. Então, eu quero primeiro trabalhar na minha mentalidade, eu preciso melhorar minha separação de contas, eu preciso definir um Prolabore, o próximo passo vai ser ajuste de preço. Então, pensem aí em tudo que vocês precisam fazer, porque aplicar esse conhecimento vai ser importante, né? Porque não adianta nada vocês estarem aqui na aula e não aplicarem esse conhecimento, tá? E aí, também quero falar para vocês que eu tô selecionando algumas mulheres, então, principalmente empreendedoras e autônomas, que são vocês que estão aqui, na aula, para terem acesso a uma call de diagnóstico financeiro gratuita. Né? Nessa call, é uma reunião individual, eu e você, eu vou analisar os números pessoais, os da sua empresa, e te entregar um plano de ação, né, sobre medida, para que você saiba exatamente o que que você precisa fazer, o que que você precisa ajustar. Nessa call, eu também explico um pouquinho como que funciona o meu processo de mentoria, para que você entenda, né, se tá no seu momento, talvez, ou não. Então, a Laura, por exemplo, a Laura que estava aqui, eu não sei se ela ainda tá, ela participou dessa call de diagnóstico junto comigo, eu apresentei ali a mentoria, mostrei para ela como é que funcionava. Mas ainda assim, eu vou olhar ali para os números da sua empresa e te mostrar o que que você precisa fazer, o que que está faltando dentro da sua empresa, por que que você não está conseguindo ver esse faturamento se transformar em lucro, né? E aí você vai descobrir onde que está o gargalo do seu negócio. Então, pode ser que o gargalo esteja no seu Prolabore ou na não definição de um Prolabore. Pode ser que o seu gargalo seja que os custos da sua empresa estão muito altas. Pode ser que o seu gargalo seja a sua margem de lucro, tá? Eu vou falar para você quais ajustes de imediatos você pode fazer para aumentar essa lucratividade, tá? E o caminho exato para criar esse fluxo de caixa previsível. Então, o que está faltando para você? Dentro dessa reunião individual, eu vou analisar esses números e te dar essa resposta, tá? Sim, eu adorei, vou fazer a mentoria. O fato é que precisa de organização, coragem de enfrentar e enxergar os problemas e planejar as estratégias. E uma ajuda para fazer o diagnóstico é sensacional. É isso aí. Então, é isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tá com um olhar viciado aí no que tá acontecendo na nossa empresa. A gente precisa de uma outra pessoa, às vezes, para olhar e te dar um caminho que talvez você ainda não tenha pensado, tá? Então, para participar desse call, como eu falei, é uma call gratuita, eu tô selecionando algumas pessoas, só precisa falar com a minha equipe. Você vai apontar aqui o seu celular para esse QR Code e vai falar lá para minha equipe: Oi, eu vim da aula e quero fazer a minha aplicação para o call de diagnóstico. Eu vou mandar o link, se você estiver vendo essa aula do celular, provavelmente você não vai conseguir apontar o QR Code, mas eu vou mandar o link no grupo ali depois que a gente finalizar a aula, tá? Mas não deixem isso para depois, gente. Vocês estão aqui, vocês assistiram a aula até o final. A gente tem aqui 15 pessoas que chegaram até o final da aula. Então, não deixem para depois, sabe? Se vocês chegaram aqui e assistiram a aula até o final, é, participaram aqui junto comigo, estão aqui há 1 hora. A gente está aqui exatamente agora, são 8h05, a gente está exatamente há 1 hora aqui falando sobre as finanças de vocês, sobre o negócio de vocês, não deixem para depois, né? Façam essa aplicação, vamos conversar, vamos ver o que realmente está faltando aí para sua empresa. Se eu puder te ajudar de alguma forma, a gente vai conversar nessa call, tá? E aí, né, uma frase que eu sempre falo: não adianta nada você ganhar dinheiro, você se matar de trabalhar, se você não tá conseguindo ter a vida que você sempre quis. Então é importante que vocês
né? Olhem aí para a vida financeira de vocês, entendam que vocês estão trabalhando por um propósito. Eu sei que o dinheiro que está entrando na vida pessoal de vocês, ele é importante para realizar os sonhos que vocês têm. Então não adianta nada você ganhar dinheiro se você não consegue almejar e ter esses sonhos aí que você quer atingir na sua vida, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente está agora indo realmente para o final da aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida, me mandem aqui. Me contem também o que que vocês acharam da aula. Precisa de organização. Não, meninas? Tudo bem? Ninguém tá. Vamos ver se chegaram aqui. Vamos lá. Só na hora da prova. Adorei, Simone. É justamente isso. Na hora da prova a gente sempre tem dúvidas, né? Eu amei demais, vai abrir os olhos. Maravilha. Agradeço a aula, achei ótima. Que bom, meninas. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula. Eu vou mandar lá no grupo depois o link também para quem não conseguiu apontar o QR Code, tá? Mas espero vocês aí, a aplicação de vocês, para a gente fazer o nosso call de diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que eu preparei essa aula. Eu gosto de ser rápido, não gosto de dar aulas muito longas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem lá no grupo. No grupo no grupo da sala secreta, que é o grupo que vocês receberam o link dessa aula, porque eu provavelmente vou fazer mais conteúdo, assim como e-book, outras aulas gratuitas, então estejam ali no grupo para vocês sempre receberem esses avisos, de aulas, principalmente eu quis fazer um grupo separado ali só para empresárias e para autônomos, justamente para eu conseguir direcionar um pouco mais o conteúdo para vocês, mas permaneçam ali no grupo, porque eu vou mandar mais coisas diferentes ali, com relação a esses temas, tá? É difícil aplicar. Simone, não é difícil aplicar se você tiver o acompanhamento e a pessoa certa te guiando. As meninas que estão aqui, que são as minhas alunas, podem te falar que não é difícil aplicar se você tiver essa orientação, tá? Já mandei mensagem, muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Tenham uma ótima noite e espero a mensagem de vocês lá para fazer o diagnóstico. Vou mandar uma mensagem com o link lá no grupo e vejo vocês em breve para outra aula. Um beijão e até a próxima.